Tema chato, repleto de detalhes, mas que você precisa redobrar os cuidados na hora da sua prova. Presta atenção aqui, porque eu, sem dúvida alguma, trabalharei um ponto que muita gente vai escorregar na hora do seu concurso sobre prescrição relativamente à multa no âmbito criminal. Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Sou o professor Pedro Coelho e, através desse instrumento, a gente te mantém atualizado naquilo que mais importante há acerca do direito criminal, penal, processo penal, leis penais especiais, criminologia e destaque na atualização da jurisprudência. Aliás, no vídeo de hoje a gente vai tratar de um precedente recente, agora do final de agosto de 2023, exarado pela segunda turma, que merece todas as nossas atenções. Preste atenção, por quê? Porque você vai recordar ou aprender que há uma dúplice regra de conferir ou de aplicar prazo prescricional em relação à pena de multa. E, no caso concreto, isso pode trazer dor de cabeça. Você destaca já no seu material, ou já vai percebendo que o artigo 114, ele nos municia dos critérios de definição do prazo prescricional para multa. Como assim, Pedro? Está lá no artigo 114 a indicação de duas regras. No inciso primeiro, ele vai dizer que o prazo prescricional da multa vai ser de 2 anos. Sempre será de 2 anos, Pedro? Não. O prazo será de 2 anos quando a multa for a única pena combinada ou aplicada, beleza? Tranquilo? Então, em sendo a pena de multa a única combinada abstratamente ou aplicada após a condenação, nós teremos aí o prazo de 2 anos. Maravilha? Agora, outra regra encapsulada no inciso segundo desse mesmo dispositivo, do artigo 114 do Código Penal, ele vai dizer que o prazo prescricional da multa será exatamente o mesmo estabelecido para fins de prescrição relativamente à pena privativa de liberdade em questão. E quando é que isso vai acontecer? Ou seja, quando é que eu vou aplicar o prazo prescricional para a multa igual àquele da pena privativa de liberdade e não esses 2 anos? Em algumas situações. A primeira é quando a pena de multa for alternativa ou cumulativamente combinada. Então, presta atenção, naquele tipo penal que tem a descrição no CAPT, a descrição no preceito primário e a pena, por exemplo, X de reclusão ou multa, é uma previsão alternativa da pena de multa. Ou quando tiver X de reclusão e multa, é uma previsão cumulativa. Nessas situações, presta atenção aqui, nessas situações a gente vai aplicar a pena de multa, o prazo equivalente à prescrição da pena privativa de liberdade. Agora, quando ela for cumulativamente aplicada, aí olha o detalhe, ela não é única aplicada, ela é cumulativamente aplicada, aí sim, doutores e doutoras, a gente vai ter fundamentalmente a situação em que a gente replicará o prazo da prescrição da pena privativa de liberdade. Então, de forma mais pragmática, para facilitar o escopo do nosso precedente hoje analisado, quando eu me deparar com uma situação condenatória, a regra vai ficar, em tese, um pouco mais simples. Se ela for aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, eu vou aplicar também a prescrição ao mesmo lapso prescricional estabelecido e norteado para a pena privativa de liberdade. Diferentemente, quando ela for a única aplicada, à luz do que impõe o artigo 114, inciso 1º, eu vou me valer naturalmente aqui, doutores e doutoras, do prazo de 2 anos. Beleza? Tranquilo? Aí a gente chega à grande questão que ela não é respondida diretamente pela lei e justamente por conta disso foi objeto da ordem de habeas corpus aqui analisada. Me refiro à ordem de habeas corpus 205.778 da lavra da segunda turma julgada, como eu disse, no final de agosto, dia 21 de agosto. E qual é a grande situação aqui? No caso concreto, doutores e doutoras, houve a fixação de uma pena privativa de liberdade de 2 meses e 20 dias de reclusão. Só que, em sede de apelação no âmbito do tribunal, houve a conversão aqui, à luz do que traz e regulamenta o artigo 44, dessa pena privativa de liberdade em restritiva de direito. E a restritiva de direito, no caso específico, a conversão, ela tinha
tinha se dado de prestação de serviço à comunidade, mas foi convertida para isoladamente, exclusivamente a pena de multa, beleza? Então, o que é que a gente teve? A gente tinha fixado inicialmente uma pena privativa de liberdade, ela foi convertida em restritiva de direitos à luz do que aponta justamente o artigo 44, mas essa pena restritiva de direitos tinha sido de prestação de serviço à comunidade. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina converteu aí, no meu caso hipotético, a pena de João das Couves, inicialmente 2 meses e 20 dias de reclusão, que tinha sido convertida em prestação de serviço à comunidade para isoladamente a pena de multa. No entanto, o TJSC, o TJ de Santa Catarina, não reconheceu fundamentalmente a prescrição. E por que ele não reconheceu? Porque utilizou como parâmetro a pena privativa de liberdade. E você sabe que, em relação à pena privativa de liberdade, qual é o menor prazo prescricional previsto no Código Penal? 3 anos, e não havia se ultimado o prazo de 3 anos. Por quê? Porque, conforme se verificou, ali o recebimento da inicial acusatória tinha se dado no dia 4 de março de 2015 e a sentença condenatória, leia-se aqui, fazendo o cálculo da prescrição retroativa, tinha se dado em 30 de novembro de 2017. Não tinha havido o transcurso de 3 anos, que é o prazo prescricional dessa pena privativa de liberdade de 2 meses e 20 dias. Mas veja que, se eu considerasse o prazo de 2 anos, à luz do que traz o artigo 114, inciso 1º, a gente teria aqui a pretensão punitiva fulminada pela prescrição. E foi exatamente esse o objeto do habeas corpus, requerer a retificação do critério de prescrição, aplicando-se o inciso 1º do mencionado dispositivo. E a unanimidade, isso é importante destacar, ou seja, todos os 5 ministros que atualmente compõem a segunda turma seguiram o voto do ministro Luiz Edson Fachin, relator. De acordo com o ministro Fachin, a multa combinada alternativamente ela não pode se confundir com aquela fixada em substituição, ou seja, o prazo prescricional da pena aqui estabelecida em substituição da restritiva de direitos, ela deve ser observada exatamente como estabelece o artigo 114, inciso 1º, ou seja, 2 anos, uma vez que esta situação, ora trabalhada, não encontra aderência legal prevista adequadamente no inciso 2º, ou seja, a gente vai considerar no inciso 1º a do prazo de 2 anos quando a multa for a única aplicada, porque mesmo tendo havido a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, especificamente na pena de prestação pecuniária de multa, aqui vai ser considerada a única estabelecida, a única aplicada, redundando inexoravelmente na aderência, na adequação a esse inciso 1º do artigo 114, beleza? E vale ressaltar que isso não é um posicionamento isolado. O próprio ministro Fachin, no bojo do seu voto condutor, ao qual foi seguido por todos os demais ministros da segunda turma, menciona precedentes da própria segunda turma anteriores e algumas situações já enfrentadas também pelo outro colegiado, também pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Trago a lume, apenas a título de exemplo, um precedente antigo, de 2010, mas extremamente simbólico para endossar e ratificar que essa é a orientação que deverá guiar os senhores e senhoras na sua prova de concurso. Me refiro aí à ordem de habeas corpus 101.669, lá da primeira turma, beleza? Então a gente tem um tema extremamente denso, extremamente cheio de detalhes, mas muito interessante para ser cobrado na sua prova. Espero que vocês tenham compreendido, gostado. Não esquece, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E mais um detalhe, vou deixar aqui o link na descrição, alguns cursos bacanas, curso de processo penal, curso de leis penais especiais. A gente tem o Reta Final, delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A gente tem também curso de atualização jurisprudencial, tudo aí em preço promocional. Quem tiver interesse, dá uma clicada lá e vamos estudar junto comigo. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e, claro, até a próxima. Tchau, pessoal!